Turminha do nono ano, eu sou a professora Sara e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte da nossa apostila, tá? Do caderno 3, e o tema de hoje é Revolução Russa. A apostila começa lá na página 96 e ela vai estar falando, né, sobre o processo da Revolução Russa. Do século XVI ao século XX, né, mais especificamente até 1917, a Rússia ela foi uma monarquia absolutista governada por um czar, que era a autoridade mais importante do império. O monarca russo ele tinha nas suas mãos todos os poderes e também tinha o apoio da Igreja Ortodoxa Russa e da nobreza, né, formada na sua maioria por proprietários de terras. Na segunda metade do século XIX, a Rússia ela foi governada por um carinha chamado czar Alexandre II, entre 1855 e 1881. E ele iniciou um programa de reformas, né, com o intuito de transformar a Rússia em uma nação moderna e industrializada. Ele acabou abolindo a servidão, distribuiu terras aos camponeses, incentivou as atividades industriais e a fundação de bancos, melhorou também o ensino e reorganizou o exército. As reformas iniciadas pelo Alexandre II tornaram a Rússia um país de grande contraste. De um lado, a gente tinha, né, uma sociedade que se assemelhava ao feudalismo, com cerca de 80% da sua população vivendo no campo em condições miseráveis, e de outro lado, a gente tinha, né, reformas modernizantes que foram impulsionadas pelo Estado czarista, que permitiram o processo de industrialização, né, que ele avançasse pelo país com a construção de ferrovia, instalação de indústria siderúrgica, o crescimento, né, na indústria têxtil, incremento da produção de ferro, carvão e petróleo. Nas fábricas, os operários eles eram submetidos a condições insalubres, jornadas de trabalho de 12 a 16 horas por dia, baixo salário, riscos, né, de acidentes. Além disso, não havia legislação trabalhista, direito à greve ou de organização sindical. A exploração do operariado impulsionou a organização de greves e sindicatos e também a difusão de ideias socialistas, né, como as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels no país. Em 1904, chegava ao fim uma guerra entre a Rússia e o Japão, que tinha sido causada por pretensões expansionistas desses dois países. O exército russo ele saiu derrotado, o país mergulhou numa crise financeira e as tensões sociais aumentaram. Em janeiro de 1905, vários operários em greve, né, as suas famílias também, dirigiram-se ao palácio do czar Nicolau II, que era neto lá do Alexandre II, que iniciou esse processo de modernização e industrialização na Rússia. Então, eles foram lá em São Petersburgo, levavam um abaixo-assinado e reivindicavam direito à greve, melhores condições de vida e a convocação de uma Assembleia Constituinte. A manifestação ela foi reprimida pela Guarda Imperial, resultando na morte de centenas de manifestantes. Esse dia ficou conhecido como Domingo Sangrento. Esse acontecimento gerou uma onda de protesto e greves por toda a Rússia, né, que ficou conhecido como Revolução de 1905. Para pôr fim a esse movimento todo, além de reprimi-lo, né, o czar ele fez algumas concessões, como a instalação de um parlamento, que era chamada de Duma, e a permissão da existência de partidos que faziam oposição ao regime, como o Partido Operário Social Democrata Russo, que havia sido fundado lá em 1898 e funcionava na clandestinidade. Depois, né, muitos historiadores acreditam que a consequência mais importante da Revolução de 1905 foi que ela impulsionou a formação de organizações com representantes eleitos por operários, camponeses e soldados. Essas organizações elas ficaram conhecidas como sovietes e tiveram um papel fundamental na história posterior da Rússia. O Nicolau II ele coloca a Rússia na Primeira Guerra Mundial com o objetivo principal de dominar o acesso ao Mar Negro, ao Mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica. No entanto, o país estava despreparado para enfrentar o exército alemão, né? Muitos soldados russos eram camponeses, né? Combatiam o inimigo com armas tecnologicamente inferiores. Além de a produção industrial e o sistema de transporte da Rússia não atenderem às necessidades postas pela guerra. Para a Rússia, a guerra trouxe consequências sérias.
crescimento das rebeliões populares, das greves operárias, a inflação desenfreada, redução da produção agrícola, situação que gerou revoltas de soldados que combatiam nas frentes de batalha e fome em todo o país. Em fevereiro de 1917, rebeliões populares, greves gerais, revoltas armadas de soldados contra os seus comandantes, uma grave crise de abastecimento e a atuação dos sovietes no campo e na cidade criaram uma situação revolucionária na Rússia. A grande liderança surgida nesse processo foi o soviete da cidade de Petrogrado, que hoje é a atual São Petersburgo, controlada pelos mencheviques e pelo Partido Socialista Revolucionário. O soviete pressionou a Duma, que era o parlamento russo, para nomear um novo governo em torno de um programa liberal. Diante dos acontecimentos, o czar foi obrigado a abdicar. Após a queda do czar, a Rússia passou a ser dirigida por um governo provisório, de orientação liberal. Inicialmente, o ministro da guerra, o socialista revolucionário Alexander Kerensky, conquistou cada vez mais poder e em julho assumiu o cargo de primeiro-ministro. Porém, a decisão do novo governo de manter a Rússia na Primeira Guerra gerou uma violenta oposição liderada pelos bolcheviques. A direção política da chamada Revolução de Fevereiro coube aos socialistas revolucionários e aos mencheviques, em aliança com setores liberais da Rússia. Na ocasião, a maior parte da liderança bolchevique estava exilada ou presa lá na Sibéria, como Vladimir Lenin e o Leon Trotsky. Ao retornar do exílio, em abril de 1917, o Lenin escreveu as Teses de Abril, chamando os bolcheviques a derrubar o governo provisório e a entregar o poder aos sovietes. Essas teses do Lenin foram aprovadas pelo Partido Bolchevique. Em outubro de 1917, novembro no calendário ocidental, os bolcheviques tomaram o Palácio de Inverno e depuseram o governo liberal de Kerensky. Sob a liderança de Lenin, os sovietes assumiram o poder. Atendendo ao apelo popular, o novo governo retirou a Rússia da guerra ainda em 1917. Em março do ano seguinte, os bolcheviques assinaram com as potências centrais o Tratado de Brest-Litovsk, que retirava o país oficialmente da guerra. O custo foi alto. A Rússia perdeu a Polônia, a Finlândia, a Bessarábia, território dividido entre as atuais Moldávia e Ucrânia, e os territórios bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia. Além dessa medida, o novo governo estatizou bancos, estradas de ferro e indústrias e confiscou as terras da nobreza e da igreja, que foram distribuídas entre os camponeses. As medidas revolucionárias desse novo governo expropriaram a burguesia, a nobreza e os membros da igreja, atingindo também empresas estrangeiras com investimentos no país. A reação desses setores levou o país a uma guerra civil. Essa guerra civil, entre os bolcheviques e os seus inimigos internos e externos, também começa em 1918. Do lado dos contra-revolucionários, forma-se o Exército Branco, que reunia oficiais czaristas, aristocratas e burgueses, apoiado por uma aliança de 14 potências estrangeiras, entre elas os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e o Japão. E do lado bolchevique estava o Exército Vermelho, que foi comandada pelo Trotsky. Diante dessa guerra civil e das dificuldades que ela gerava, Lenin estabeleceu o comunismo de guerra. Era um programa que definiu o confisco das colheitas do campo para abastecer os soldados e a população urbana, a suspensão da liberdade de imprensa, de greve e de associação, a proibição dos partidos mencheviques e socialista revolucionário, a execução do czar e da sua família, que estavam presos. A guerra acabou terminando lá em 1921, com a vitória do Exército Vermelho e a sobrevivência do Estado Socialista. A Rússia soviética, porém, ela estava em colapso, As produções agrícolas e industriais diminuíram, as principais cidades tinham se esvaziado, as minas estavam abandonadas e os transportes desmantelados. Estima-se que a fome que devastou o país no inverno de 1921-1922 tenha causado a morte de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Terminada essa guerra civil em 1921,
era preciso adotar medidas urgentes para reconstruir a economia da Rússia. Para isso, né, o 10º Congresso do Partido Comunista da Rússia aprovou no mesmo ano a nova política econômica, conhecida como NEP. Essas medidas fundamentais foram a formação de cooperativas nacionais, a autorização para pequenas e médias empresas privadas funcionarem e a permissão para os camponeses venderem seus produtos no mercado livre. A intenção era estimular uma produção excedente no campo para abastecer as cidades e possibilitar o crescimento industrial da Rússia. A ideia do NEP, né, da nova política econômica, era desenvolver aspectos capitalistas que evitassem a falência total da economia russa e salvassem o regime socialista recém-estabelecido. Conta-se que Lenin justificou esse momento de incentivo a práticas capitalistas, dizendo que era preciso dar um passo para trás, depois dar 2 à frente. Contudo, as grandes indústrias, as comunicações, o sistema financeiro e os transportes continuaram sendo controlados pelo Estado. As medidas estabelecidas pela NEP não foram suficientes para aquecer a economia russa, que apenas em 1926 atingiu os níveis de produção do período anterior à guerra. O crescimento da economia no país se deu a partir da década de 30, impulsionada pelos chamados planos quinquenais. Naquela década, enquanto os países capitalistas sofriam os efeitos devastadores da crise de 29, que é o assunto, né, da nosso próximo tema aí da terceira apostila, a Rússia passou a se chamar União Soviética em 1922 e apresentava taxas de crescimento até então nunca alcançados pelas economias ocidentais. E aí a gente vai agora para as nossas questões. Nós temos aí um textinho, tá, introdutório, lá na página 96, e aí temos 3 questões sobre o texto. Então, vocês devem ler, né, e vão responder sobre forma de governo da Rússia, né? A gente tinha, então, uma monarquia absolutista governada por um czar. Como que era a economia, a sociedade estava organizada nesse período? A número 10 pergunta por que a Revolução de 1905 é considerada o embrião da Revolução de 1917, né? Então, lembrem-se lá daquele conflito entre Rússia e Japão, né? Os ânimos populares estavam inflamados, né? Parte da população vai para São Petersburgo, né? Então, o episódio conhecido como Domingo Sangrento, ele foi um fator importante, né? Tentem relembrar por que desse momento. A questão 11, com base no texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto, explica a importância do Partido Operário Social Democrata Russo no princípio do processo revolucionário. Bom, inspirados, né, no ideário marxista, né, com as ideias do Karl Marx, enfim, que chegam à Rússia, os integrantes do Partido Operário Social Democrata Russo, eles passaram a pensar em diferentes estratégias de atuação visando, né, a derrubada do czarismo. Depois, lá na página 97, a gente tem aqui uma imagem para analisarmos e respondermos 3 questões. Primeiro, né, qual que é o tema da imagem? Enfim, a gente vai pensar aí nessa manifestação, né? Será que essa manifestação foi feita por mulheres, por homens, crianças, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tem algumas pessoas ali segurando faixas, né? A gente não entende muito bem russo, né? Mas pela fotografia a gente consegue ver que essas pessoas estavam protestando, né? Contra alguma coisa. A número 13, o que poderíamos afirmar sobre a presença de muitas mulheres nas ruas, né? O que a gente consegue ver com isso, né? Elas acabaram, né, se desenvolvendo ao lado de outros grupos sociais, né, que tiveram, né, um papel importante na luta contra a desigualdade, contra as injustiças sociais, né, da Revolução Russa. E a 14 pergunta assim: com base nos seus conhecimentos sobre o assunto e na observação da imagem, apresente uma hipótese que justifique o tema da imagem. Então, aqui a gente vai falar sobre isso, né? Seriam, assim,
Muitos protestos, eles ocorreram em 1917 na Rússia, né? Em razão, possivelmente, né, das consequências sérias da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A gente viu sobre a Primeira Guerra Mundial, né, no primeiro vídeo, era o primeiro tema da apostila, que acabou agravando ainda mais, né, a situação econômica, social e política do país. E aí a gente tem a número 5, né, falando aí, também temos um textinho falando sobre o slogan Pão, Paz e Terra. Desculpa, eu acho que eu acabei esquecendo de falar dele antes para vocês, mas era um dos lemas, né, do processo revolucionário. O pão, gente, é porque eles estavam querendo comida mesmo para as pessoas, né? Paz exigiam, né, a retirada da Rússia da guerra, e terra, que as pessoas tivessem acesso, né, à terra. Então, essas promessas, elas vão trazer melhores condições de vida para as pessoas que viveram na Rússia nesse período. Então, aí, qualquer dúvida que vocês tenham, tá, sobre essas atividades, enfim, ou sobre o tema mesmo, podem entrar em contato comigo. Lembrando que a gente está tendo aula online pelo Meet, participem, anotem aí as dúvidas e tragam, né, para os dias da nossa aula para a gente esclarecer. Tá bom, pessoal? Um beijo e bons estudos!